Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o programa onde o pior time é o seu. Muito bem, hoje vamos falar sobre ascensões meteóricas. Claro, o futebol é aquele esporte cheio de emoções e tal, e de vez em quando aparece aquele time do nada, que a gente não sabe quem é, nunca ouviu falar, sobe que nem uma bala, às vezes cai do mesmo jeito que sobe, e nos surpreende. Do nada, um time que a gente nunca ouviu falar para na primeira divisão. Quem não lembra do Ipatinga 2008, a Chapecoense, o Joinville, que depois de muito tempo voltou à Série A. Só que o programa de hoje não vai falar de futebol nacional. Essa é uma série especial nossa. Como a gente gosta muito de um futebol mais alternativo, a gente vai fazer essa parte da série do futebol nacional um outro programa. Então a gente faça 2, 3 de futebol nacional, 2, 3 de futebol internacional. Mas hoje nós vamos falar sobre futebol internacional. E, como você já conhece toda a nossa bancada, Anderson, Felipe, Daniel e Guilherme, cada um tem um exemplo. E para começar, ordem alfabética. Anderson, traga seu exemplo, por favor, meu amigo. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Meu exemplo é, digamos, atual, né? Muita gente deve conhecer, quem acompanha lá a Liga, o Sociedade Deportiva Eibar, que é, digamos, um conto de fadas, assim, né? Ascensão meteórica e inacreditável. O Eibar, a gente tem que contextualizar que o Eibar é um clube de uma cidade de 27 mil habitantes, que é no País Basco, né? E o Eibar é um time minúsculo, né? E vira e mexe tá aí jogando contra Barcelona, Real Madrid, né? Uma discrepância completa, assim. E o Eibar subiu na temporada 2013 e 2014 para a Elite, sendo campeão da segunda divisão. Vamos voltar um pouquinho, né? E o Eibar sobe pela primeira vez a segunda divisão, temporada de 88, 89. Não, 87 e 88, na verdade. E o Eibar conseguiu um recorde, né? Mesmo sendo um time tão pequeno, ele conseguiu o recorde de maior tempo na segunda divisão. Ele ficou 18 temporadas na segunda divisão antes de cair na temporada 2005-2006. Ele caiu para a terceira divisão, subiu logo de cara de volta para a segunda, mas aí acabou caindo também logo de cara para a terceira de novo e ficou lá um bom tempo batendo na trave. Chegava nos playoffs de acesso, acabava perdendo, até que conseguiu na temporada 2012-2013 subir de volta para a segunda divisão, e na temporada 13-14 foi campeão da segunda divisão, numa temporada que tinha o Deportivo La Coruña, que foi vice do Eibar. O Eibar era o segundo menor orçamento da segunda divisão, e mesmo assim conseguiu acesso, ou seja, escalada direta em terceira, segunda e primeira. Na primeira temporada do Eibar na Elite, o Eibar ficou em 18º lugar, foi rebaixado, ele ficou empatado na pontuação com o Granada e o Deportivo, mas acabou perdendo nos critérios de desempate. Só que o Eibar conseguiu ter uma sorte, né? E o Elche, que ficou em 10º lugar naquele campeonato, faliu, abriu falência e foi rebaixado pela Liga. Então o Eibar acabou se safando. E depois disso, o Eibar nunca mais passou perto de brigar pelo rebaixamento. São 6 temporadas já. Na temporada seguinte ficou em 14º lugar. Foi a temporada 15-16. A temporada 16-17 ficou em 10º. A 17-18 ficou em 9º lugar. Foi a melhor colocação da história do clube. Quase até classificou para a Liga Europa. Na temporada 18-19, foi a passada, ficou em 12º. E nessa tá brigando para não cair pela primeira vez desde a estreia na Elite. Tá em 16º, né? Até a pandemia chegar e paralisar o campeonato. 2 personagens centrais aí nesse Eibar, 2 técnicos, né? Primeiro é o Gaizka Garitano, atual técnico do Athletic Bilbao. Inclusive, hoje, o Garitano renovou o contrato dele com o Athletic Bilbao. Ele foi o técnico que subiu o Eibar da terceira para a primeira, os 2 acessos, né? Da terceira para a segunda, da segunda para a primeira.
Ele foi o comandante na primeira temporada do Eibar na Elite, que o Eibar ficou em 18º lugar, né? E depois disso, ele deixou o comando, né? Até porque o time dele deveria ter caído, né? Se não fosse o El Chipali. E assume o atual técnico, José Luiz Mendilibar, que é o que conseguiu fazer do Eibar, do minúsculo time do Eibar, um time de meio de tabela da La Liga, que é para eles assim um troféu. É inimaginável mesmo assim. O Eibar é um time muito pequeno, vocês não têm noção. E o Mendilibar sempre com um esquema tático muito definido, um 4-4-2, né? 2 atacantes móveis, mas que são bons assim na bola aérea. É um time que desde sempre joga no mesmo jeito. As contratações do Eibar são muito modestas. Para se ter ideia, eu fiz um levantamento. O Eibar, nas 6 temporadas que o Eibar está na Elite, ele gastou 45 milhões de euros em contratações e arrecadou 50 milhões em vendas. 45 milhões de euros é metade do que o Betis, que é um time de meio de tabela, gastou nessa temporada para jogar a La Liga. Dá quase o preço do Fekir, né? O Fekir foi quanto, Thiago? Você lembra? Eu não lembro, não. Fekir, Posso até dar uma olhada aqui, mas... Enfim, o Eibar se notabiliza muito, principalmente por ter jogadores. A maioria dos jogadores são espanhóis, né? E também fazer contratações pontuais a custos muito baixos e revender bem. A principal venda do Eibar é o Juan Jordan, que foi vendido nessa temporada para o Sevilha, 14 milhões de euros. O Eibar gastou 1 milhão de euros para comprar ele do Espanhol, quando ele estava no time B do Espanhol. A segunda maior venda foi o Florian Lejeune, aquele zagueiro horroroso do Newcastle, francês. O Newcastle teve a pachorra de pagar 10 milhões de euros nesse maluco, sorte do Eibar, e gastou 1,5 milhão para tirar ele do City Sub-23. E a terceira maior venda é o Rubem Penha, lateral / ponta, que foi vendido para o Villarreal também nessa temporada. 8 milhões de euros, ele gastou 200 mil euros para tirar ele do Alcorcón, da segunda divisão na época. Então, é um time de investimentos muito baixos, mesmo estando 6 temporadas na Elite, porque é um time que, basicamente, o tamanho do Eibar, o máximo que ele pode alcançar é esse. Porque, por exemplo, o estádio do Eibar é para 7 mil pessoas. Eu acho que é o segundo menor estádio, é o terceiro menor estádio, ou é o segundo que já teve na La Liga. Acho que é só menor do que o do Huesca. O do Huesca era para 5 mil pessoas. Agora, um fato curioso do Eibar é que quando ele subiu, ele quase não pôde jogar a primeira divisão, porque meio que o clube tinha que ter um capital. A liga que a liga... Como é que eu explico isso? Tipo assim, o clube tem que ter um capital mínimo de tantos milhões de euros lá para jogar a La Liga. E o Eibar faltava 3 milhões para fechar esse capital. E o Eibar conseguiu a muito custo vender umas ações e de última hora conseguiu confirmar a sua presença na primeira divisão. Realmente assim, é um caso muito interessante, porque é um clube que passa meio que despercebido, assim, né? Quem acompanha mais recente, agora a La Liga, já meio que acostumou com o Eibar, mas fica meio de lado, aparentemente, a façanha que esse clube conseguiu fazer, né? Enfim, acho que se tiver mais alguma coisa que eu lembrar aqui, eu falo, passar a bola aí para quem é o próximo. Rapidinho, só para falar sobre Fekir. Fekir, uma temporada antes de ir para o Eibar, o Liverpool queria ele e estava disposto a pagar por volta de 55 a 60 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus. Ele acabou indo para o Betis por 25 milhões de euros. Grande venda, hein? Mas ele é bichado também, né, velho? Também, É uma lesão também. crônica.
Tem isso. Mas, convenhamos, 25 milhões é uma aposta num jogador como o Fekir, é uma aposta muito boa. Mas vamos seguir aqui, seguindo por ordem alfabética. Daniel, o que é que você pode nos trazer? Qual o seu caso? Explica um pouquinho como a gente pode ampliar isso aqui, nossa discussão. Saudações a todos. Bem, eu escolhi o Paderborn, time que disputa a Bundesliga. É relativamente novo, já que ele surgiu em 1985, uma fusão de dois clubes. Tinha um clube chamado Paderborn, outro chamado Neuhaus. Esses dois clubes se uniram, o Paderborn, em 1907. E aí surgiu, de fato, o atual Paderborn, que disputa a Bundesliga. Mas ele tem uma história bem interessante, porque era um time sempre inexpressivo. Sempre foi inexpressivo. Ele disputou de 85 até 93, isso é equivalente à quinta divisão. É um time que passava desapercebido. E nunca teve uma ingestão financeira, nunca teve um dinheiro entrando de um grande investidor, nem de uma grande empresa. E o que aconteceu? Ele começou a crescer com seus próprios passos, né? E aí ele passou ali aproximadamente quase, né, 10 anos numa quinta divisão, depois passou mais 6, 7 anos na quarta divisão, depois subiu para a terceira, até que em 2005 ele conseguiu chegar pela primeira vez à segunda divisão do campeonato alemão, a segunda Bundesliga. A partir daí ele conseguiu se fixar na segunda Bundesliga, ficou alguns anos, até que em 2013, 2014 começa assim o que eu acho uma epopeia, uma história assim que eu não consegui achar nenhum outro clube igual. Por isso que eu escolhi o Paderborn, que é um clube que veio de onde ninguém conhecia e conseguiu construir essa história fantástica. Em 2013, 2014 ele disputou a segunda Bundesliga e terminou em segundo lugar. Aí subiu para a primeira. Na primeira, depois de 4 rodadas, ele chegou a ser líder do campeonato. Na frente do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, de Schalke, Eintracht Frankfurt, na frente de todo mundo. Chegou a liderar. Só que a carruagem virou abóbora, o time foi muito mal, caiu de produção demais e acabou sendo rebaixado em último lugar. Então ele subiu da segunda para a primeira no ano, como vice-campeão, caiu como último colocado. Foi lá disputar a segunda Bundesliga na temporada seguinte e adivinha, caiu de novo em 18º lugar. Então, um acesso, um rebaixamento, outro rebaixamento. Foi disputar a terceira liga. Adivinha o que aconteceu? De novo, 18º lugar. De novo, rebaixado. Então, o time que chegou a liderar a Bundesliga, em 2 anos depois, já estava caindo para a quarta divisão. Foi 18º, deveria ter sido rebaixado. O que aconteceu? O 1860 Munique teve problemas financeiros, tinha um dono, o dono abandonou o clube, tinha feito um monte de promessa de que ia levar o time a ser um dos grandes, ia bater o Bayern de Munique. Mentira, conversa fiada, abandonou o clube caiu da segunda para a terceira e não conseguiu ter a licença. O Anderson até falou que tem a exigência na Espanha, na Alemanha também tem, você tem que comprar uma licença para poder subir, ou se manter na divisão. No caso, o 1860 Munique não conseguiu pagar essa licença, então ele foi rebaixado direto para a quarta, e aí chamaram o Paderborn, porque tinha sido o melhor dos rebaixados, ficado em 18º, já que são 20 times na terceira liga. Caiu 18º, 19º e 20º. Hoje caiu 17º também, mas na época só caiu os 3 últimos. Aí vamos disputar de novo a terceira liga. Qual é a posição que ele fica? Segundo lugar. Sobe para a segunda divisão. Isso na sequência. Aí disputou na última temporada a segunda divisão. Que posição ele ficou? Segundo lugar. Voltou para a primeira divisão. E está atualmente na primeira divisão em 18º lugar. Então, assim, é interessante que você pega de 2013, 2014 até essa temporada, considerando que ele vai ser rebaixado, se não for, eu gravo um vídeo pedindo desculpas. Mas acredito que o Paderborn vai ser rebaixado, isolado em último. Então, assim, nos últimos 7 anos, gente, assim, é 7 anos que o time ou sobe ou cai. E não é aquele ioiô que primeira, segunda, como tem o Avaí, é tradicional, o América Mineiro também é típico fazer isso. Ele se aparece até um pouco a história do Santa Cruz. Mas a dele é extrema, porque assim, o time estava na segunda, foi para a primeira, no ano seguinte caiu para a segunda, caiu para a terceira, caiu para a quarta, foi salvo pela saída do 1960 Munique, depois subiu para a segunda, subiu para a primeira e já vai cair de novo para a segunda. E é interessante que eu já tinha isso em mente, já sabia desse histórico dele, só que eu fui abrir os olhos quando fui fazer a pesquisa, eu vi que, assim, nesses 7 anos, ele só ficou ou em segundo ou em 18º lugar. Então, assim, ele não é promovido em primeiro, ele não é promovido em terceiro, ele é promovido sempre em segundo.
ele não é rebaixado em 16º, em 17º, ou na terceira liga tem 20 times, porque ele está caindo em 19º, 20º. Não, ele cai em 18º lugar. Então, um time que está considerando que vai cair em último esse ano, muito provável, ele está 7 anos seguidos, ou ficando em segundo e subindo, ou ficando em 18º e caindo. Então, é uma história que eu não consigo achar nenhum clube que chegue perto disso. Eu lembro do Avellino na Itália, lá pelos anos 2000, assim, 2005, 2006, ele começou também, ele ficava entre a Série B e C1 da Itália, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Mas, pelo que eu vi, foram 4 ou 5 anos só, não chegou a ser, e não variou, né? Você varia da primeira para a quarta, da quarta você volta para a primeira, e já está caindo para a segunda. Aí ano que vem vai ser o quê? Vai para a terceira, vai voltar para a segunda? Eu achei a história bem interessante. É uma cidade pequena, 150 mil habitantes. É claro que, assim, para a Alemanha não é tão pequena quanto para a gente, né? 150 seria talvez uma de 600 do Brasil, né? Mas não é uma grande cidade. Então, o clube que eu trouxe. E eu fiz uma pesquisa, quais são os grandes jogadores que passaram pelo Paderborn. Vou ver a lista para trazer algum. Eu não achei ninguém. Não tem nenhum jogador. Sem brincadeira, não tem nenhum jogador. Nenhum jogador que diga assim, pô, esse cara é razoável. Tanto que o artilheiro do time, né, da Bundesliga, tem 5 gols. Então, assim, é um time que realmente é algo em torno disso. Então, assim, tomara que o time tenha sucesso, que se mantenha, mas é bem capaz do time, assim, cair para a terceira, a quarta, sumir, e for um clube que sumiu da lembrança das pessoas futuramente. Então, a história do Paderborn é essa que eu tenho a trazer para vocês. O Paderborn não gosta de ficar 2 anos na mesma divisão. Diga rapidinho, Anderson. Só para dar um complemento aí. Primeiro, uma curiosidade, né? O Paderborn, ano passado, roubou a vaga do Hamburgo, né? O Hamburgo ficou em segundo lugar no campeonato inteiro. Chegou no final, o Paderborn emendou a sequência de vitória lá e tomou o lugar do Hamburgo. Segundo, o Hamburgo foi jantado. Do... Né? Nossa, hein? Segundo, essa história aí do Paderborn só mostra... Eu não deixei... Eu meio que embananei lá, eu peço desculpa aí para quem tá assistindo. Mas, enfim, complementando... Essa história do Paderborn só mostra como o Eibar como a história do Eibar também é sensacional, né? Porque é um clube... O Dalense falou que a cidade que o Paderborn está é 150 mil pessoas. A do Eibar é 27 mil. Pô, é muito minúsculo. E o Eibar está em 6 temporadas na primeira divisão. É realmente feito absurdo, assim. Pode tocar. Rapidamente, vocês falando de jogador famoso, tem que lembrar que até o Union Berlin, que foi quem subiu via playoff, né? Tem Subotic e tem o Kroos 2.0, Félix Kroos, o irmão do Kroos famoso. Mas vamos seguir, né? Agora vem um time tradicional, bem tradicional, disputou, tem título europeu, não Champions League, título europeu. Perdeu o título europeu para o Arsenal, que é a camisa que eu estou usando aqui, já faliu outra vez e já voltou até para a primeira divisão, né? Vamos lá, Felipe, pode falar aí sobre o seu caso. Vamos lá, Tiagão. Saudações a todos. Primeiramente aqui, aproveitar o episódio para dar as boas-vindas, né, ao Daniel Dalense e ao Colomé, novos colaboradores aí. Gostaria de trazer hoje para vocês uma história muito interessante de um clube que eu tenho a certeza de que todo mundo que nasceu na década de 70, 80 e 90, que acompanhava o campeonato italiano, certamente guarda um pouco de carinho em relação a esse clube, né? O Parma. Para falar do Parma, primeiramente, a gente tem que voltar na fundação do clube. O Parma ele foi fundado em 1913 e, basicamente, de 1913 até meados de 1965, o Parma ele sempre foi um clube ioiô. Ele disputava ali uma terceira divisão, uma segunda, ficava naquela, uma temporadazinha na Série A e, basicamente, sempre foi um clube pequeno, porém tradicional. Um clube pequeno no futebol italiano, mas um clube tradicional. Em 65, o Parma passou por uma crise financeira e ele quase faliu, né? Foi a primeira desgraça do Parma, né? Em 1965, eles passaram por uma crise financeira, eles acabaram rebaixados à 4ª divisão pela primeira vez na sua história e passou por momentos bastante difíceis, né? O clube veio começar a se reerguer novamente na década de 80, quando foi emendando acessos consecutivos e conseguiu voltar para a primeira divisão do campeonato italiano na temporada 89 e 90.
E a partir desse momento que começa a história que todos nós conhecemos do clube, né? A partir desse momento, na década de 90, o Parma passou a contar com o investimento da empresa de laticínios Parmalat. Para falar na Parmalat, a gente pode até citar exemplos aqui no Brasil. A própria Parmalat já investiu no futebol brasileiro, tanto no Palmeiras quanto no Juventude. Acho que todo mundo se lembra do Palmeiras bicampeão brasileiro em 93, 94, o time de Edmundo, Edilson, Zinho, o time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil em 1999, também era um clube administrado e que se utilizava da grana da Parmalat, né? Então, nós vamos falar do Parma. Lembrando Sim, só que o Palmeiras Parmalat ainda ganhou uma Libertadores. Sim, ainda tem esse detalhe, 1999, contra o Deportivo Cali. Exatamente. Infelizmente não ganhou o Mundial, né? E jogou melhor. Infelizmente. Mas pode seguir. Vamos voltar para o Vamos lá. E esses anos de ouro do Parma, né, eles começaram a partir de 90, né, que quando o clube voltou à Série A, nas 2 primeiras temporadas o clube fez campanhas de meio de tabela. Em 92, 93, o Parma disputou a sua primeira competição europeia, né, inclusive isso fruto do título que eles conquistaram da Copa Itália em 91, 92, foi o primeiro grande título do Parma. Eles passaram a ser habituais, né, nas competições europeias, mas não na Champions League. Eles costumavam disputar a Copa da UEFA. A vez que o Parma teve a chance de disputar a Champions League foi na temporada 97, 98, porque em 96 e 97 eles foram vice-campeões italianos, ficaram 2 pontos atrás da Juventus. Só para ilustrar um pouco do quão bom era esse time do Parma, na década de 90 o Parma tinha o Taffarel, grande goleiro da seleção brasileira, tinha um colombiano, Asprilla, né, que é um jogador que fez muito sucesso também, inclusive jogou até no Palmeiras também. Tinha o português Fernando Couto, enfim, era um time enjoado, era um time embaçado do Parma. Fizeram muito sucesso, conquistaram, né, a Copa Itália em 91, 92, em 92, 93 conquistaram a Taça das Taças, né, europeias, em 93, 94 conquistaram a Super Taça da UEFA, e sempre fazendo campanhas ali da primeira página, digamos assim, primeira página para cima no campeonato italiano. Eu queria aproveitar aqui para ilustrar para vocês terem uma noção do poder financeiro que o Parma tinha na época. Eu deixei separado aqui, não consegui gravar de cabeça, mas eu vou passar aqui um time base do Parma durante os anos 98, 2000. E durante esse período, o Parma conquistou a Copa UEFA de 98, 99, conquistou a Copa Itália 98, 99 também, e foi campeão da Supercopa da Itália. Um time muito copeiro. Acho que basicamente só faltou um título italiano para consolidar essa grande geração do Parma. Olha que time maravilhoso que o Parma tinha nessa época. Buffon, Churran, Sensini, Cannavaro e Vanoli. Bogossian, Dino Baggio, Fuser e Veron ou Ortega. O ataque era Chiesa e Crespo. O cara era um puta do time, velho. Era um time assim que... uma máquina. Fazia inveja mesmo, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, a Parmalat passou por seríssimas dificuldades no início dos anos 2000 e em 2004 parou de injetar dinheiro no clube. O clube começou a passar dificuldades e em 2005, fruto dessa crise financeira da Parmalat, porque a Parmalat ela não era apenas um patrocinador do Parma, ela era realmente uma investidora, tinha um acordo de cogestão com o clube. Então, tudo que envolvia o Parma basicamente passava pela Parmalat. Com o declínio da Parmalat, inclusive atingiu até o Palmeiras aqui no Brasil, né? Quando o Palmeiras desfez a parceria também com a Parmalat, o Palmeiras começou a passar dificuldade, montar times sofríveis, inclusive foi rebaixado também aqui no Campeonato Brasileiro, já sem a Parmalat, inclusive. O Parma passou por dificuldade e ele acabou falindo. O Parma faliu em 2005, ficou muito mal financeiramente mesmo, teve que recomeçar, trocou de nome, passou por inúmeras dificuldades e, basicamente, o Parma veio voltar a ser forte 3 anos depois, com troca de donos, primeiramente passou por investidor italiano próprio, depois um investidor norte-americano, participou da administração do clube também. O clube conseguiu voltar, conseguiu se reerguer, mas como toda desgraça é pouca, o Parma já na Série A, na temporada 2014 e 2015, o Parma faliu novamente. O Parma voltou ao fundo do poço, voltou para a 4ª divisão. Só que tem uma coisa interessante no futebol italiano, que quando um clube decreta falência, eu até anotei aqui essa observação, existe uma situação que se chama Clube Fênix. O clube ele adota a falência, mas ele acaba herdando as glórias esportivas que o antigo clube tinha, certo? Não se perde aquela história. É diferente aqui do Brasil, que os clubes são, digamos, associações não lucrativas. Na Itália, eles possuem donos, né, como a gente já sabe,
e em caso de falência dá para se fazer uma espécie de clube fênix, onde você recomeça o clube na última divisão nacional e você acaba herdando a história do clube. E a partir desse momento, o Parma voltou para a quarta divisão, né? E tem um jogador que ilustra bastante essa epopeia do Parma, quando o Parma caiu para a quarta divisão após a falência na temporada 2014-2015, que é o Lucarelli, né? O Lucarelli, que é defensor, capitão do Parma, muitos anos de clube. Ele jogava no clube na primeira divisão, na temporada 2014-2015, quando o clube caiu e acabou falindo. O Lucarelli permaneceu com o clube para disputar a quarta divisão, disputou a terceira, disputou a segunda, né? Conseguiu acesso para a primeira divisão e é tido como um deus, né? Como deus na cidade. Inclusive, Parma é uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. A nível de Brasil, seria uma cidade pequena. Na Itália, uma cidade, digamos assim, uma cidade média. Não é uma cidade tão populosa assim. E aí o Parma voltou, né? O Parma voltou agora a disputar a primeira divisão. Até o encerramento dos campeonatos por conta da crise do coronavírus. O Parma estava na 9ª posição, vinha fazendo uma boa Série A, né, uma Série A estável. Agora, inclusive, eles estão com os donos novos, né, um grupo chinês adquiriu o clube em junho de 2017. Vamos torcer para que não ocorra novamente uma falência do Parma, porque é um clube que realmente, eu tenho certeza que se você acompanha o futebol italiano, se você curte futebol italiano, é um clube que você tem um pouco de carinho. Ainda anotei aqui para passar para os amigos também, alguns jogadores que passaram pelo Parma, né, o Adriano Imperador, quando chegou no futebol italiano, ele veio se destacar no Parma, por empréstimo da Internazionale. Ele fez uma boa temporada no Parma, acabou se destacando. O lateral esquerdo Júnior, né, que pentacampeão com a seleção brasileira também, foi um grande jogador no Parma. Inclusive, o Júnior, ele marca o gol do último grande título do Parma, né, que foi a Copa Itália de 2001-2002, que eles ganharam contra a Juventus. Então, a gente pode observar que o Parma é um clube com uma história riquíssima, né? Tudo bem que boa parte dela ocorreu por conta dos grandes investimentos da Parmalat, mas certamente é um clube que marcou época e que a gente torce para que não venha novamente a sofrer, né? Esse é um dos males que a gente vê em clubes que são administrados por empresários, né? Tem o lado bom e tem esse lado que, às vezes, quando a grana acaba prejudicando o clube. Por aí, Thiagão. Pronto. Deixa eu lembrar aqui, quem é um torcedor assim que conhece a história bem do Chelsea vai lembrar de um grande jogador da era pré-Abramovich, Gianfranco Zola. Jogou a Copa de 94 pela Itália, tem até uma expulsão, acho, no jogo contra a Nigéria, eu tava vendo outro dia o resumo da Copa e vou ser bem sincero, eu não expulsaria ele no lance. E ele joga, eu não lembro se ele jogou 92 ou 93, mas ele joga a final de 93 94. Jogou. Que o Parma chega na final da Recopa, que eles tinham campeões um ano antes, enfrentam o Arsenal de George Graham, treinador, Alan Smith, que hoje é comentarista do FIFA, para quem gosta de jogar FIFA, a defesa de Winterburn, Seaman no gol, Tony Adams, eu não lembro se Lee Dixon já jogava, e Ian Wright não jogou a final porque tomou o amarelo contra o PSG na semifinal. Para vocês que acham que o PSG é só da época do Sheik, já jogou até semifinal de Champions League 94-95, viu? E aí, apesar do Parma ter destruído, né? Pois é, o Parma destruiu na final, jogou muito melhor que o Arsenal. Só que o Arsenal ganhou de 1-0 com um gol de Alan Smith e depois foi um ataque contra a defesa, teve um gol anulado, que até hoje eu não sei porque foi anulado, mas o título foi em inglês. Mas podemos explicar que foi mais uma, só complementando, mais uma grande façanha do Parma, né? Conseguir perder uma final continental pro Arsenal, né? Pois é. Só acho que foi o Standard Liège perdeu em 70, uma que era do mesmo estilo, que acho que era a famosa Taça das Feiras, que virou o precursor da Liga Europa atual. Mas falei de futebol inglês, vamos para o nosso exemplo inglês. Guilherme Colomé, primeiro mostra essa bela camisa, não só porque é rubro-negra, mas que é um time que eu realmente gosto. Vocês podem ver, é um time pequeno. Dá para ver claramente que é um time pequeno do futebol inglês. Mas é uma história muito legal para acompanhar. Então, Guilherme, traga para a gente aqui, para quem não conhece, o porquê o AFC Bournemouth merece nossa consideração, o que é legal da história dos Cherries. Então, o que é mais legal da história deles é exatamente aquela grande escapada deles com menos 17 pontos, mas vamos fazer uma viagenzinha um pouco na história dos caras para compreender de onde eles surgiram. Foi fundado como Boscombe FC no litoral da Inglaterra e era para atender uma pequena área de mais ou menos 20 mil pessoas.
o time começou a crescer tanto que tomou o nome de Boscombe and Bournemouth, que Bournemouth é o condado maior. E Bournemouth tem 200 mil pessoas, então foi muito mais inteligente esse tipo de decisão. Com o passar do tempo, o time começou a ganhar mais torcedores, entrou na liga profissional inglesa, e como a sua fundação foi em 1899, tem 121 anos o clube, demorou muito tempo até o clube chegar na segunda divisão. Em 1988, 89, ele chegou à segunda divisão e brigou pela promoção, mas acabou não sendo promovido, infelizmente. O curioso nessa briga pela promoção é que os dois clubes que foram promovidos direto nessa temporada 88, 89, na verdade, foram o poderoso Chelsea, com 99 pontos, e o Manchester City, com 82 pontos. Eles foram promovidos de maneira direta à primeira divisão, e o Bournemouth nessa temporada ficou apenas em 12º lugar, mas brigou pelo menos pela promoção. Na temporada seguinte, o plano era pelo menos ficar na segunda divisão, só que não aconteceu. Infelizmente, time ruim da peste, time infelizmente adquiriu lepra, e na última rodada conseguiu a grande façanha de perder para um Leeds forte, mas que buscava ser campeão e a promoção direto. Perdeu em casa por 1-0, e isso aconteceu no dia 5 de maio. 5 de maio, mais uns 2-3 dias, são os feriados bancários, que a Inglaterra chama. E nesse tempo de 3 dias ocorreram grandes confusões dos torcedores, povo revoltado, chateado, invadiram o campo, brigaram com os torcedores adversários. E os prejuízos, que foram de até 1 milhão de libras na época, fizeram com que o clube fosse suspenso de jogar qualquer tipo de futebol profissional em feriados. E essa suspensão só caiu em 2003. Com o tempo passando, o time caiu da segunda divisão, peregrinou por divisões menores e acabou entrou em administração, que é a recuperação judicial deles, em 2008. E a partir desse momento que as coisas começaram a ficar complicadas. Eles tiveram menos 10 pontos, eles perderam menos 10 pontos antes de começar a terceira divisão, e nessa temporada já lutaram muito, mas acabaram caindo. Na temporada seguinte, a grande escapada, que é aquilo que todo mundo sabe, com menos 17 pontos, o time conseguiu uma reta final impressionante, acumulou vários pontos sob o comando do Ed Howe. O Ed Howe assumiu o clube nessa situação, ganhando muito pouco, se aposentou como atleta aos 31 anos, se tornou o treinador mais jovem da Liga Inglesa já na época, se aposentou pelas lesões, já era ídolo do clube, formado na base. Com uma vitória por 2-1 contra o Grimsby Town, fora de casa, os caras se salvaram. Gol final marcado por Steven Fletcher, hoje assistente técnico do clube. A partir daí, o clube deu uma sorte absurda, porque um consórcio formado hoje pelo presidente do clube, o Jeff Mostyn, comprou o clube, pagou todos os débitos e começou uma nova administração. No início dessa nova administração, a meta era apenas manter o clube dentro da liga de futebol, porque é a liga profissional, para poder pagar seus salários e poder sobreviver. O clube foi crescendo exponencialmente com a globalização e também com a boa administração do pessoal da diretoria. E aí o Ed Howe, que já tinha saído por um curto tempo para treinar o Burnley, acabou voltando, e nessa volta ele encaixou o time de uma maneira que o time conseguiu várias promoções. Ele foi promovido pelos playoffs em 2003, 2011, 2012. Essa promoção ajudou muito o clube, e já em 2014 começaram a aparecer sinais de que o futebol ali estava mudando, com a vitória por 8-0 fora de casa contra o Birmingham, time tradicional da Inglaterra. Em 2014, nessa mesma temporada, já tinham contratado Callum Wilson, outros atletas muito mais conhecidos, e eles conseguiram a promoção antecipada com 2 ou 3 rodadas. Na última rodada, eles poderiam ganhar a liga, mas não estavam sonhando muito com isso, e ganharam do Charlton por 3-0 fora de casa. No último lance, contra o Watford jogava contra o Sheffield empatou o jogo, e esse empate deu o título ao Bournemouth, que comemorou fora de casa o primeiro grande título, campeão de uma liga da pirâmide inglesa. Desde 2015, o clube hoje figura na Premier League, muito bem estabilizado, comandado hoje por um russo, Maxim Demin. Ele é um trader e também um magnata dos petroquímicos,
você que fala mal do seu amigo que é trader e não sei o que meu amigo, o Maxime Demier é trader, tá tirando uma grana mexendo com o time de futebol, não zoe os traders, zoe apenas os coaches. O Bournemouth hoje figura brigando pelo rebaixamento, infelizmente, mas conseguiu um honroso 9º lugar na temporada 16-17, e nas outras temporadas, apesar de brigar contra o rebaixamento, sempre se salvou. Hoje o clube tem nomes mais renomados, Arthur Boruc, que é o goleiro reserva, o Nathan Ake, comprado do Chelsea, tem também Callum Wilson, que já se consolidou muito bem no clube trazido do Brentford. Outros jogadores interessantes são os 3 jogadores que estão mais tempo de atividade com o clube, que é o Simon Francis, o Charlie Daniels e o Steve Cook. Steve Cook, inclusive, que também já foi convocado para a seleção inglesa. Tem convocações frequentes o Callum Wilson. Hoje o clube é um clube realmente bem organizado, bem estruturado. Ed Howe é cotado para assumir a seleção inglesa assim que saiu o Gareth Southgate. Tem gente que quer tirar ele agora já. Então é um clube que, com muita sorte, muita organização, dinheiro também, porque é importante no futebol hoje, e com bastante trabalho, conseguiu se manter, apesar de todas as previsões que os viam fora das divisões profissionais dentro da Inglaterra. Muito bem. Primeira coisa aqui, deixa eu já acrescentar, faltou um certo jogador escocês, um pontinha chamado Ryan Fraser, que é um dos destaques do time. Esse cara é bom pra caramba. Esse cara, Exatamente. Todo mundo já jogou com ele no FIFA. O cara que fazia a outra ponta dele antes de ser contratado por um outro gigante inglês era o Matt Ritchie. Matt Ritchie é inglês e jogou, acho que Newcastle, né? E exatamente, foi contratado para jogar pelo Newcastle quando estava jogando no Bournemouth. Hoje o Bournemouth tem, jogando nessa outra ponta, David Brooks e Harry Wilson. O Wilson emprestado pelo Liverpool. Sim. E tem um norueguês aí que é também destaque, Joshua King. O Joshua King é interessante a história dele, porque ele rodou por alguns outros clubes saindo da base do Manchester United até se encontrar no Bournemouth. Hoje ele é um dos principais jogadores do clube, também junto com o Ake. O Ake foi comprado do Chelsea por uma grande bolada, mas o investimento se pagou. Hoje a gente tem o próprio Callum Wilson, que na época já foi um investimento caro quando foi trazido pelo Bournemouth. Foi trazido em 2014. Hoje ele já tem 66 gols em 176 jogos. Ele logo, mais 2 ou 3 gols, já entra definitivamente no top 10. Hoje ele é o 10º colocado. A transferência mais cara da história do Bournemouth foi realmente o Nathan Ake, que foi 20 milhões de libras. Junho de 2007 foi pago ao Chelsea. E conseguiu vender um jogador bem limitado. O Tyrone Mings vendeu para o Aston Villa. Então, acredito que o fato de você ver um pouco o futebol como um futebol manager, mas não um Brasfoot, mas ver com pequenos pormenores e conseguir vender jogadores um pouco limitados a preços altos, também ajude na sustentabilidade do time. Muito, muito. Lembrando que o Nathan Ake tinha sido emprestado por Chelsea, acho que foi na primeira ou na segunda temporada deles na Premier League. Jogou 6 meses lá, o Chelsea chamou, ele foi campeão inglês e depois o Bournemouth contratou eles. Então você vê que já tinha uma passagem pelo clube e eles tinham dinheiro para poder investir e investiram muito bem. Aqui eu não tenho certeza, mas acredito que ele já tenha sido chamado para a seleção holandesa alguma vez. Nathan Ake foi convocado já. Sim. Ele foi convocado tanto quando ele estava emprestado ao Watford, quando ele jogava pelo Chelsea e também já pelo Bournemouth ele foi convocado. As maiores vendas do Bournemouth, as 7 que eu consegui aqui na lista, todas já são acima de 10 milhões de libras. Jogadores que não deram certo ou completamente desconhecidos. Por exemplo, Tommy Elphick. Esse foi vendido ao Aston Villa por 5 milhões. O Benik Afobé, esse cara é do Congo, foi vendido por 10 milhões de libras para o Wolverhampton. Afobé, que era da base do Arsenal, ele chegou a ficar um tempinho lá, horroroso. Isso. Liz Mousset foi vendido por 10 milhões também ao Sheffield United, um atacante limitado. As compras do Bournemouth, por outro lado, já subiram conforme a qualidade do time. David Brooks, desconhecido, 11 milhões e meio. Arnaut Danjuma, do Clube Bruges, um holandês, left winger, ala esquerdo, 13 milhões. Jordan Ibe não se provou
provavelmente vai sair essa temporada. Foi comprado por 15 milhões do Liverpool. Solanke também foi comprado e provavelmente não vai dar certo. Acho que das contratações, o único que se firmou foi o Ake mesmo. Pois é. Vamos lembrar outra coisa aqui. Nosso amigo Jermaine Defoe, que hoje está no Rangers, que muito tempo jogou no Sunderland, jogou em muitos times ingleses. Ele tinha sido emprestado na época pobre, logo no início da carreira, na época pobre do Bournemouth, e volta, acho que foi temporada passada ou retrasada, volta para ajudar o time. Foi bem, foi já velho e tal, mas é um jogador que é de nível seleção inglesa. Então, você vê que os caras até sabem investir também. Exatamente. A grosso modo, numa grossa comparação, seria como se o Fred fosse jogar o Fred atacante, que jogou no Lyon e tudo mais, como se o Fred fosse jogar é como se ele fosse jogar no Vitória, por exemplo, que é um clube de menor expressão. Eu diria voltar para a América, até porque ele começou a carreira lá, né? Que nem o próprio... Faz mais sentido. Agora, faz mais sentido. Diga, Anderson. Eu posso só dar uns complementos aqui? Pode. Se o Guilherme já tiver terminado, obviamente. A única coisa que eu vou lembrar só é que 2 treinadores muito conhecidos do povo treinaram o Bournemouth quando eles não eram grandes treinadores e quando o Bournemouth era pequeno. Harry Redknapp e Tony Pulis já estiveram como comandantes do Bournemouth. Grande Tony Pulis. Maravilhoso, Tony Pulis. Sensacional. Celso Roth inglês. Pronto, Anderson, pode. Alguém mais vai querer completar alguma coisa de seus clubes, outros clubes depois de Anderson? Eu vou dar só um adendozinho. Tudo bem, vai Daniel e depois você, filho. Pode ir, Anderson. Então, acabou não ficando muito claro, eu acho, na minha explicação lá, quando eu falei do Eibar. Quando o Eibar sobe na temporada 87 e 88, foi a primeira vez que o Eibar tinha subido para a segunda divisão. Ele fica 18 anos, aí cai para a terceira, e aí consegue emendar e subir 2 vezes e ir para a elite. Agora, uns fatos interessantes sobre o Eibar. Estava falando das transferências aí, o Guilherme, eu tinha até anotado, esqueci de falar. As maiores compras do Eibar são o meia do Expósito, contratado do Deportivo La Coruña essa temporada, o meio-campista Sérgio Álvares, contratado do Sporting Gijón na temporada passada, e o zagueiro Paulo Oliveira, contratado do Sporting na temporada retrasada. Todos os 3 custaram 4 milhões de euros. Essas foram as contratações mais caras do Eibar. Para ter uma dimensão do investimento que o time faz, assim, a capacidade de investimento. E outra coisa que não pode passar batida é a ligação do Eibar com o Barça, sim. Os uniformes são parecidos, as cores são parecidas, mas não é à toa. Na década de 40, o Eibar não tinha uniformes para o elenco, aí recebeu doação do jogo de camisas do Barcelona e acabou adotando as cores que são as mesmas da bandeira da cidade de Eibar, né? Na verdade, as bandeiras da província, que, porra, é um nome tão difícil, até esqueci, mas agora mesmo eu acho. E também, falando em Barcelona, essa ligação do uniforme, das cores, tem que o Eibar é uma das maiores putas do Messi, né? o Eibar jogou contra o Barcelona 11 vezes pela La Liga. Eu tô colocando só pela La Liga, hein? E o Messi fez 20 gols em 11 partidas. Senhora. Meu amigo, é uma média de... E se você não dá nem contra assistência, só de gol, a média de quase 2 gols por jogo. Detalhe, o Messi marcou 4 gols no último jogo contra o Eibar, pelo campeonato dessa temporada. Já tinha marcado 4 gols contra o Eibar antes, e só em um jogo o Messi não fez gol no Eibar. O Eibar tem 1 empate e 10 derrotas contra o Barcelona. E o Messi tem 20 gols em 11 partidas contra o Eibar. Muito bem. Só isso. Só mais uma coisinha. O jogador mais, digamos, icônico do Eibar, né? Você não deve conhecer, é o Sérgio Henrique, que é um dos jogadores que mais jogaram jogos na primeira divisão pelo Eibar e é o maior artilheiro do Eibar na La Liga com 36 gols. Ele tem
É que não tem um grande cara, assim, para falar do Eibar, né? Então, citar o glorioso Sérgio Henrique, que é um centroavante, limitado, né? Mas faz uns gols aí. Muito bem. Só que eu abri aqui a tabela do... A tabela não, a classificação da Premier League. Hoje o Bournemouth é 18º, que nosso colega não trouxe. Quando voltar, ele vai ter essa briga contra o rebaixamento. Mas tem um detalhe. O 17º Watford, 16º West Ham, tem a mesma pontuação, o West Ham, que fez grande investimento, Haller, Felipe Anderson e tal. E o 15º Brighton só tem 2 pontos a mais, tem 29 pontos. Então, é uma briga ferrenha ali, e ainda tem o Aston Villa logo abaixo com 25, então vai ser uma briga aí desses 5 times por 2 vagas na gloriosa Championship. Daniel, seu detalhe? O detalhe é o seguinte, eu percebi que o Eibar e o Paderborn, eles têm algo em comum, que é uma segunda chance, né? E se você for observar, o Eibar, ele foi rebaixado no primeiro ano e escapou porque o Elche, ele teve problemas financeiros, teve que cair para a segunda, então assim, ele teve uma segunda chance. Por ter uma segunda chance, ele conseguiu fazer valer essa segunda chance e se manter na primeira até hoje. Se não tivesse tido essa segunda chance, o que seria dele hoje? Ele teria caído para a segunda, quer dizer, para a segunda teria caído, mas caiu para a terceira, podia ter passado por uma situação difícil, né? Até com a cidade pequena é difícil manter, né? E o Paderborn também. O Paderborn chegou a liderar a Bundesliga, cai para a segunda, cai para a terceira, cai para a quarta, que é a Regional Liga, é um campeonato amador. Sabe, dificilmente teria se restabelecido, voltado à Bundesliga como voltou. A gente não sabe, né? Falou até do Messi fazendo gol no Eibar. Poxa, assim, eu perdi muito dinheiro num jogo. Eu botei vitória do Barcelona. O Barcelona estava tomando 2-0 com uns 25 do segundo tempo. Falei, velho, perdi o dinheiro, vou encerrar. Acho que eu botei R$10 para ganhar, será 15. Eu saí com R$1. Desisti. Vai falar, gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Viu o Barcelona? Não acredito, velho. Porra, não acredito. Deixei de ganhar esse dinheiro, velho. Agora, em relação ao que o Felipe falou do Parma, é que na Itália você tinha o Lodo Petrucci, que era uma regra que, assim, você estava na Série A, você ia à falência, você era refundado uma divisão abaixo, na Série B. Estava na Série C1 e a falência, era refundado na Série C2. Depois mudaram para duas divisões de diferença. Aí acabaram com isso, agora o time profissional que vai à falência, ele aparece na Série D. Seja na Série A, na Série B, na Série C. E existe realmente isso, de você conseguir resgatar, eles chamam de histórico esportivo e tradição esportiva. Então, assim, o Napoli hoje, ele não é o Napoli de antes. Assim, como empresa, não é. Tanto que ele foi refundado com o nome ridículo de Napoli Soccer. Ele disputou a Série C1 e subiu com o nome de Napoli Soccer. Mas ele conseguiu resgatar, porque assim, ele mostra que é o mesmo nome, são as mesmas cores, mesmo mascote, utiliza o mesmo estádio. Então, na Itália, não, tudo bem, a gente reconhece esse time como herdeiro do outro, então, vários mesmos resultados, dá para a gente considerar, sim, como o Napoli e o Parma como os times anteriores que sucederam a ele. E só para finalizar, é algo que eu não gostei que você deixou passar. Eu não gostei. O Parma já jogou em Feira de Santana contra o Fluminense de Feira. Nossa Senhora! Isso não pode ser esquecido. Jogou com o Fluminense de Feira. Confesso início que dos anos 1990. Jogou início dos anos 1990 aí. E qual foi o resultado do certame? Cara, eu acho que o Parma ganhou de 2-1. Fluminense ganhou. Não, acho que o Parma ganhou de 2-1. Depois eu pesquiso e tinha recorte de jornal desse jogo. Deixa eu ver isso aqui agora. Muito aleatório. Parma, Feira de Santana, Fluminense de Feira, o que você acha aí? Só para lembrar, assim, sobre ter falido e ter que surgir com outro nome, o Rangers aconteceu isso, né? Aconteceu, exatamente. Os clubes compraram a marca do. Os torcedores compraram a marca do clube, salvaram a marca de se perder o valor, e o clube começou da 4ª divisão. Bem isso. E hoje já tá na. Diga. Hoje já tá na primeira. Não, deixa eu só uma coisa com a. Oi, Anderson, diga, Anderson. Vai, pode falar. Não, é só uma coisinha rapidinha mesmo, mas que não pode deixar passar. Sabe quem que era o centroavante do Elche, desse Elche que faliu? E que fez 14 gols no Campeonato Espanhol? Quem? O Jonatas. Mentira. Nossa, Jonatas do Corinthians, ex-Corinthians. Jogou no Hannover? Horroroso. É isso?
considerando que Daverson conseguiu fazer gol no Real Madrid e no Barcelona na mesma temporada, né? É por isso que esse time foi rebaixado. Porque foi atentado ao pudor. Jonathan de novo, não dava. Jonathan é foda. Só pra avisar, eu achei o jogo aqui, viu? Em 92, o Parma abriu 2-0. Gol de Asprilla. E o segundo não falaram aqui. E aí, Acácio e Antonioni contra empataram, mas Asprilla decidiu o jogo 3-2 pro Parma. Nossa, derrota bem honrosa do Fluminense. Pois é, tem até que um motivo. Só uma observação aqui, Thiago. Ah. Duas coisas que eu deixei passar aqui sobre o Parma. Em relação a essa última venda do clube, né, que ele foi adquirido por investidores chineses, os donos esses investidores, eles também possuem propriedade na NBA, eles são donos do Minnesota. Grande time, nunca ganha porra nenhuma. Nunca ganha porra nenhuma. Aliás, Minnesota é uma desgraça. O Vikings mesmo, puta que pariu. E o Twins não ganha desde 91, uma beleza. É pior. Só pior do que ele, só San Diego. Quem intermediou essa negociação foi o Hernan Crespo, né, que é um dos maiores ídolos da história do clube. Ele, inclusive, é um dos vice-presidentes do Parma, atualmente, né? Ele intermediou essa negociação, um dos vice-presidentes do clube. E eu queria só citar aqui alguns jogadores conhecidos, né, que hoje estão atuando no Parma, né? O zagueiro Bruno Alves, que jogou muito tempo na seleção portuguesa. O Gervinho, que é o craque do time, grande Gervinho. Thiago ama o Gervinho, maravilhoso. Deixa eu isolar esse nome aqui pro garantia. O Darmian, né, aquele defensor que jogou no Milan, jogou no Manchester United também. E o Hernani, que é o camisa 10 do clube Hernani, que foi revelado pelo Atlético Paranaense e pertence ao Zenit. São os grandes destaques atualmente do clube. Muito bem. Faz uma boa campanha, inclusive, né, 9º colocado. Sim, só para avisar, o motivo do amistoso entre Fluminense de Feira e Parma foi que o Fluminense de Feira também era patrocinado pela Parmalat. Tanto que, no intervalo do jogo, foram distribuídos sacos de leite pela torcida feirense. Grande momento. Já patrocinou até o Real Madrid, né? Pois é. A Parmalat, que era muito forte. Sim, a Parmalat depois patrocinaria o que hoje é o Feirense, mas na época era o Palmeiras do Nordeste. Alguns não vão lembrar. Naquele ano que teve os super campeonatos estaduais em 2002, na primeira fase eram só os times menores, o Palmeiras do Nordeste foi campeão baiano. A Supercampeonato ficou com Vitória, que abriu o primeiro tetra de sua história. Mas vamos lá, mais algum detalhe? Como é que alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Detalhe menorzinho, só aproveitando o gancho do futebol italiano, o Bournemouth foi fundado como Boscombe e com essas cores em homenagem ao Milan, que também tem fundadores ingleses. Foi uma das primeiras vezes que eu pensei que o intercâmbio de informações foi relativamente rápido, fora da era da digitalização, que a informação era bem acessível, e antes da grande devolução dos transportes. Muito bem. Rapidamente aqui, eu acho que o Notts County teve um caso desse também, né? Notts County é com a Juventus. É bem exatamente, interessante isso. Eles jogaram o amistoso da abertura do Juventus Stadium também. Isso. E eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro desse grande amistoso entre o time da 4ª divisão inglesa e o maior time da Itália. Mas tudo bem, esse foi nosso programa. Espero que tenha surgido uma curiosidade de vocês para conhecer um pouco mais da história desse time, de alguns outros. A gente deve fazer algumas séries com esses programas de ascensões meteóricas e quedas meteóricas. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário, ativa o sininho. Vou colocar Instagram e Twitter na descrição do vídeo. Segue a gente nessas redes sociais. Se quiser xingar a gente, boa sorte. A gente não tem problema com isso. Muito obrigado e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. E o do Jonas.